familiar. É o famoso conceito que todo mundo cita, Erfahrung, que quer dizer atravessar o país, Erfahrung. O narrador, por excelência, é aquele que fala de experiências comuns a todos. Portanto, numa organização social histórica, na qual havia ainda algo comum a todos. Tá? O modelo originário, tanto para Benjamin quanto para Lukács, é a Odisseia, relato exemplar de uma longa viagem, Fahren em alemão, cheia de provações, de descobertas, da qual o herói sai mais rico em experiências e também em histórias, que ele pode contar para a mulher e para outros. Tá? Portanto, mais rico e mais sábio. É notável na Odisseia, sempre peço para todo mundo ler a Odisseia, que o prazer de lembrar e de contar corresponde a um grande prazer de escutar e de aprender, que a nós, modernos ou pós-modernos, tanto faz, parece ilimitado. Assim, na ilha da Feácia, onde o Ulisses vai contar suas histórias, suas aventuras, os feácios não se cansam em escutar as lembranças de Ulisses. Esquecem mesmo do sono. Eles passam noites a fio, se eles quiserem, para escutar histórias. Tá? Quando Ulisses chega em Ítaca, na sua ilha, ele conta para um porqueiro, o famoso porqueiro Eumeu, suas histórias. E Eumeu as avalia, são todas mentiras, mas tudo bem, não tem importância. As avalia dizendo como se fosse quase um teórico da literatura, dizendo que foram muito bem contados, que tem um detalhe aí que é bom, com outro, enfim, faz quase uma análise literária, tá? E quando Penélope, enfim, reconheceu o marido, eles trocam carícias e histórias, vai junto, tá? Essa capacidade infinita de lembrar e de contar, que Benjamin compara ao rio, como também nas Mil e Umas Noites, remete a uma sociedade cujos ritmos de trabalho e cujos ritmos também de descanso, pelo menos para a aristocracia, claro, são totalmente diferentes da organização capitalista. Quando o tempo se torna uma grandeza econômica, quando se trata, portanto, sempre de ganhar e de poupar tempo, a memória também se transforma. O lembrar infinito e coletivo do tempo pré-capitalista deixa lugar, diz Benjamin, seguindo Lukács também, a narração da vida do indivíduo isolado que luta pela sobrevivência e pelo sucesso numa sociedade concorrencial. Vocês não precisam ter mais explicações sobre isso, ainda em nossa realidade. O espaço infinito da memória coletiva, comum, encolhe, dividindo-se em lembranças avulsas de histórias particulares contadas por escritores isolados e lidas por um leitor solitário e sozinho. E o advento de uma outra forma literária, diz Benjamin, o romance. Essas mutações culturais e históricas são lentas e não seguem mecanismos deterministas. Mas essas mutações não podem ser eliminadas por boa vontade ou por decisão pessoal. Assim, mesmo que lamente o desaparecimento das formas tradicionais de contar, o desaparecimento das lembranças compartilhadas e da memória coletiva, o desaparecimento da escuta paciente e respeitosa dos anciões, Benjamin não vai dizer que isso daí tem que ser restabelecido. O desenvolvimento capitalista e técnico contemporâneo torna qualquer volta a essas formas comunitárias de vida, de lembrança e de narração ilusória. Trata-se muito mais, vai dizer Benjamin, de inventar outras formas de memória, outras formas de narração, em particular para lutar contra um encurtamento da percepção temporal. Uma espécie, vamos dizer assim, de narcisismo do presente que corre atrás de novidades
de novidades rapidamente caducas. E a gente tem que cuidar disso muito na vida intelectual, porque a gente também reproduz isso. Corremos atrás de novidades cada vez mais caducas, que é uma estrutura totalmente mercadológica. Você não corre atrás da mercadoria última, do sapato, não sei, do iPod, mas você corre atrás da mercadoria mercadológica intelectual. Tá? Por isso que eu sempre dou cursos ainda sobre Platão. Tá? Isso é Santo Agostinho, pior ainda, as pessoas sabem. Tá? Então, a gente tem que resistir a essa estrutura mercadológica que faz que a gente sempre quer novidades. Como se o atual, isto é, o contemporâneo, desculpa, Victor, fosse um critério absoluto. Nós temos que ser mais históricos também em relação ao nosso presente. E relativizar a nossa noção de contemporâneo. Tá? Então, o ensaio narrador trata de várias questões específicas da teoria literária, a partir da obra desse escritor russo, foi um pretexto, o Neskov, mas o alcance é muito mais amplo. Adorno, vocês sabem que as relações entre Benjamin e Adorno não são fáceis. Adorno não se enganou quando detectou neste ensaio aquilo que ele chamou numa carta, para criticá-lo em seguida, de materialismo antropológico. Com efeito, Benjamin se pergunta sobre a dimensão antropológica, no sentido que se refere à humanidade, ao gênero humano, da necessidade e da atividade humanas de narrar e de contar. Por isso também, para vocês que leram exatamente esse ensaio, seus exemplos são muito mais vezes ligados não ao gênero literário específico, mas à narração oral, que inclui diversas formas da narrativa tradicional, do sábio numa comunidade sem escrita, até as tentativas, geralmente não muito bem sucedidas, de contar hoje uma história. Por exemplo, uma boa piada ou uma história mais longa durante o jantar. Então, Benjamin diz que nós temos muita dificuldade em fazer essa coisa simples, mesmo aqui no Brasil, talvez mais fácil aqui no Brasil do que na Alemanha, mas enfim, ainda assim a gente tenta contar uma história e muitas vezes não dá muito certo, e os outros só riem por boa educação. Tá? Então não se trata somente de detectar num texto literário escrito os rastros de uma oralidade primitiva ou as tentativas literárias de reinserção da oralidade na escrita, como por exemplo fez Guimarães Rosa no Brasil. Chama a atenção no ensaio do Benjamin que ele não fala dessas técnicas literárias, mas que ele fala de algo, por assim dizer, anterior à literatura. Cronologicamente, eu diria, e, permitam esse advérbio, ontologicamente, uma espécie de pulsão, no sentido do Freud, pulsão não é instinto, por favor, tá? De narração. Pulsão cujas formas históricas são certamente mutáveis, mas que persiste mesmo hoje, quando sua fonte parece secar. Tem em alemão 2 livros, desculpa que está em alemão, mas enfim, Benjamin era um escritor alemão, que são absolutamente essenciais para quem quiser se aprofundar sobre Walter Benjamin hoje. Eu digo isso para quem quiser fazer doutorado. Tá? No mestrado ainda passa a não ler alemão, mas no doutorado, infelizmente, o alemão, quando você trabalha com Benjamin, é imprescindível. O primeiro é 2 livrinhos que eu acho que, espero que estejam aqui na biblioteca, não verifiquei, 2 livrinhos da editora Surkamp, você sabe que a Surkamp é a grande editora, cor dessa cor laranja, que se chamam Benjamins Begriffe, conceitos de Walter Benjamin. Então é um tipo de dicionário com vários conceitos importantes do Benjamin, cada verbete é escrito por um especialista. Tá? Já é bastante antigo, é de 2000, enfim, não é tão antigo assim. E a segunda obra de referência, que é muito boa também, eu acho que tem, não tenho certeza se tem aqui. Eu falei para o Willy Bole comprar, mas não sei se ele comprou. Agora se aposentou, infelizmente, na biblioteca da FEFELESH.
é um Benjamin Handbuch, isto é, Manual Benjamin, tá? Que é muito bom, que não é organizado segundo conceitos, mas que é organizado segundo vários conjuntos de obra do Benjamin. As obras da juventude, as obras mais políticas, as obras mais literárias, e também escrito por especialistas internacionais e alemães. Tá? Eu tenho que dizer que foi a minha maior glória na vida ter que escrever o verbete sobre as teses nesse handbook. Eu fiquei assim, quando eu recebi a carta me convidando, gente, eu sentei na minha cozinha e chorei. Então, você me contou isso, porque realmente eles lembraram até de mim no Brasil para poder escrever isso, eu fiquei super feliz. Bom, escrevi. Eles me mandaram reescrever várias vezes, os alemães são assim, sabe? Você vai aprendendo, tá? Você vai aprendendo mesmo. Então, no seu verbete sobre o conceito narrar, tem um especialista de Benjamin, que também trabalhou aqui na USP durante um tempo, Alexander Ronnold, atualmente professor na Suíça, chega a falar de um conceito de narrar ligado à natureza. E ele comenta que essa pulsão, ou essa força de pulsão, ele usa também essa ideia de pulsão, tem um duplo alvo. Poder primeiro dizer a temporalidade e, portanto, procurar formas de reconciliação com a inelutabilidade da finitude e da morte através da memória narrativa. Primeiro alvo dessa pulsão. E segundo, criar formas de relação comunicativa, comunicação fundada na mimesis, mas também criação de vários tipos, com aquilo que não é necessariamente somente humano, com aquilo, diz o Ronnold, que também é destituído de linguagem, mas que pode ser dotado pela narração de sentido. Exemplo, todas as curtas narrativas de Kafka, nas quais vocês nunca sabem se se trata de bicho ou de homem. Vocês estabelecem com algo que não é humano uma relação de comunicação, até com insetos, digamos assim, que não são borboletas, tá? Bom, então, insisto nessa dimensão paradoxal, pulsional, antropológica, por duas razões precisas ligadas à recepção teórica do ensaio sobre o narrador. Ela explica essa pulsão muitas das reticências de Adorno, como também mais tarde ele vai ter reticências em relação a conceitos dos quais Benjamin vai lançar a mão no famoso ensaio sobre a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Tá? E essa pulsão permite estabelecer relações instigantes com outras teorias contemporâneas, filosóficas, mas também antropológicas e sociológicas da narração. Sejam elas de cunho etnológico ou antropológico ou de cunho filosófico. Por exemplo, toda a questão do fim das grandes narrativas, tema lançado, como vocês sabem, por Lyotard, que não sabia que ele ia ser taxado de pós-moderno, coitado, quando ele falou disso. Tá? Eu também penso num autor que eu também estudo bastante, que é o Paul Ricoeur, um filósofo francês que morreu faz pouco tempo, enfim, faz uns 5 anos, e que trabalha sobre a questão da narração e da temporalidade. No capítulo central do narrador, Benjamin vai definir a narração, primeiramente, a partir da oralidade, portanto, da relação entre narrador e ouvinte, e da palavra essencial, transmissão. Cito o texto que o Victor também citou, então se encontra bem. Raras vezes se dá conta que a relação ingênua quer dizer primeira, não bobinha, tá? Entre ouvinte e narrador é dominada pelo interesse em reter a coisa narrada. O ponto-chave para o ouvinte desarmado, que ouve simplesmente pelo prazer do ouvinte, e não, por exemplo, com uma intenção como vocês querem, como vocês estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo sem nada desarmados. Vocês querem aprender algo e eventualmente criticar a professora
ou criticar a teoria, tá? Então, não é desarmado. E o Benjamin fala de uma relação ligada ao prazer de ouvir e de contar, tá? O ponto-chave do ouvinte desarmado é garantir a possibilidade da reprodução, de poder recontar de novo, não reprodução no sentido técnico. A memória é a capacidade épica por excelência. Só graças a uma memória abrangente pode a épica, por um lado, apropriar-se do curso das coisas, apropriar-se, não necessariamente descrever, não dá para descrever, mas apropriar-se do curso das coisas, e por outro lado, fazer as pazes com o desaparecimento delas, das coisas, com o poder da morte. Essa passagem alude claramente a uma vontade de escutar, de guardar na memória e de transmitir, que certamente está na fonte da escrita literária, mas nela não se esgota. Trata-se de transmitir de geração em geração algo que merece ser narrado. Isto é, algo que deve adquirir uma forma estética e linguística e que, graças a essa forma, pode ser apropriado e transmitido. Transmitido quer dizer preservado do esquecimento. Nesse sentido, continuar vivo na memória dos homens, mesmo que esse algo tenha passado, tenha morrido. E a descrição exemplar da tarefa dos poetas desde a antiguidade grega. Tal como vários teóricos da poesia grega, e a poesia era muito forte, vocês sabem, não? Mais forte do que a filosofia durante muito tempo, e mais forte do que a ciência durante mais tempo ainda, e a tarefa dos poetas, tal como Jean-Pierre Vernant e Marcel Détienne, para citar dois cientistas sobre isso, caracterizam. Eles estão baseados tanto nas pesquisas de filologia antiga, como também na etnologia contemporânea. Por exemplo, a etnologia contemporânea deles, no início do século XX, sobre o assim chamado xamanismo. Afora a oralidade, a ênfase do texto de Benjamin recai sobre a essencial relação entre narração e morte. Isso é um tema essencial. A morte empresta ao narrador, diz Benjamin, sua autoridade. Ele diz no mesmo texto. Podemos dizer autoridade tanto no sentido de poder normativo, quanto no sentido de instituição de um autor. A autoridade é aquilo que transforma alguém que fala em autor. Tá? A autoridade não é necessariamente autoritarismo, você sabe. Não? Com efeito, o moribundo ainda é a última figura do viajante, daquele que nos coloca em relação com o longínquo. Essa relação de distância e de aproximação que está na base da narração, segundo Benjamin. Mais ainda, a violência, o poder, em alemão Gewalt, uma palavra-chave de Benjamin, a violência, o poder da morte, obriga os mortais, isto é, os homens, a se perguntar se eles têm algo a transmitir que não se extingue com cada existência individual. Se algo merece ser guardado e transmitido aos outros homens e às futuras gerações, além do círculo restrito da mera vida singular. Insisto nessa relação entre mortalidade e narração. Os deuses, por exemplo, em Homero, não contam histórias. Aliás, eles se aborrecem demais. Tá? Por isso que eles têm casos com um monte de mulheres mortais, e por isso também que eles inventam guerras entre os mortais, vocês sabem. Porque os deuses imortais se entediam. Não? Quando você sabe que não vai morrer, o tédio fica do tamanho olímpico. Não? Então, nós, homens que sabemos que vamos morrer, nós precisamos contar. E nós inventamos histórias.
E nós evitamos histórias que precisamos contar porque a gente quer passar, talvez, algo além da nossa mera existência. Vocês percebem a relação? Se nós soubéssemos que somos imortais, se a gente fosse imortal, a gente nem precisava nem estudar, nem fazer a militância, nem contar, nem narrar, nem nada. Tá tudo ligado a essa ideia que a nossa morte aguarda por nós e que talvez possamos, então, vamos ver se realmente vale a pena contar algo que possa ser transmitido para meu filho, que vai transmitir o neto, etc., de geração em geração. Ou então transmitido sob forma de livro. Vocês percebem isso? Por isso que tem uma relação, e na qual Benjamin insiste muito, e insisto também muito nela, entre contar e morrer. Se nós não morrêssemos, eu diria, a gente não contaria. Tá? E também não lembraria da história passada, porque é um presente perpétuo. Então, lembrar, contar, não está ligado à morte. O fato é que nós sabemos que vamos morrer. Por isso que essa imagem do moribundo, que transmite uma mensagem, uma narrativa, uma sabedoria, domina o palco da narração, como, por exemplo, num pequeno ensaio que vocês também conhecem, certamente, Experiência e Pobreza. A transformação do tempo humano e da relação à morte na modernidade acarretam, portanto, transformações profundas, se não desastrosas, para a própria possibilidade do narrar. Se a pulsão narrativa, essa vontade, esse desejo tribo de narrar continua presente, ela não pode mais se configurar nas grandes formas clássicas do épico. Ou dito de outra maneira, não se pode mais transmitir uma experiência comum e por todos compartilhada, no sentido forte da palavra experiência, erfahrung. O que se deve narrar agora é as dificuldades da narração, a dificuldade da partilha, o estressamento da transmissão, os inúteis esforços do mensageiro carregado com a mensagem do imperador morto, como diz Kafka, enquanto, cito uma novela, um conto do Kafka, lindíssimo, enquanto o fim do conto você está sentado junto à janela e sonha com ela quando a noite chega. Dica para os meus amigos historiadores: para entender a gama e a modernidade, ler cada vez mais Kafka. Kafka e Primo Levi são as duas fontes, fora Benjamin e os outros. Tá? Mas Kafka é imprescindível. Kafka, segundo Benjamin, é o grande narrador da impossibilidade contemporânea de narrar, segundo Benjamin. Se a dimensão antropológica da narração e a necessidade de narrar persiste na contemporaneidade, sua realização se torna, portanto, cada vez mais problemática. Aliás, poderíamos afirmar que muitas narrativas, muitos romances atuais tratam, antes de mais nada, dessa necessidade. E isso sem falar na famosa literatura de testemunho, por exemplo, Primo Levi, tá? Em particular depois do Holocausto, prefiro a palavra Shoah, onde coexistem a premência, a urgência da narração, do relato, a necessidade da transmissão daquilo que não pode ser esquecido, os campos de concentração, e a impossibilidade de conseguir dizer aquilo que se quer narrar. Ver Primo Levi. Primo Levi e Kafka são, para mim, realmente os dois de muito peso. Tá? Eu uso muito, vocês percebem, a palavra transmissão, que é uma tradução de uma palavra que Benjamin também usa bastante, Überlieferung. Não é complicada essa palavra, é transmitir no sentido de entregar para outra pessoa. Uso de preferência essa palavra transmissão, que também Benjamin usa, mas que é uma tradução possível também de um outro conceito, que é o conceito de tradição. Só que quando nós ouvimos a palavra tradição, a gente vê geralmente vermelho. O negro, tanto faz. Tá? Porque tradição, em particular no Brasil, com tradição para a minha propriedade,
se tornou um conceito muito carregado, quase sagrado, é muito, vamos dizer assim, de direita mesmo. Tá? E tradição, no primeiro sentido, também é simplesmente transmissão. Portanto, o que tem que desfazer essa aura sagrada da tradição. A tradição também é algo que se transmite de mãos em mãos.